Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Gente, eu estou muito feliz em estar aqui hoje com vocês em mais uma das nossas aulas oficiais aqui. Na aula de hoje, eu decidi falar sobre um tema que a gente precisa falar. Eu separei coisas que a gente já sabe, tá? Que às vezes a gente sabe, mas precisa ser lembrado. Primeira de todas, a situação que a gente está não nos determina. Gente, tem horas que a gente esquece que, mesmo a gente estando num momento desafiador, ou a gente estando num momento incrível que a gente sempre quis, isso não nos determina. Mas, principalmente, nos momentos mais desafiadores, a gente tende a determinar a gente por aquela situação. A achar que aquilo está acabado. A achar que a gente não merece mais ou que a gente é menos por causa do nosso momento. Muito disso porque quando eu cheguei aqui na Austrália, principalmente, né, teve aquela coisa do recomeçar do zero, do não saber a língua, do não ter trabalho, do ter que se adaptar a uma nova cultura. E eu me colocava numa posição muito inferior a de todo mundo que estava aqui. E o que aconteceu? Eu tive que, antes de tudo, entender que a situação em que eu estava, né, quando eu cheguei aqui, que eu tive que recomeçar, ela não me determinava. Porque se eu me determinasse por essa situação, eu nunca ia ser capaz de aceitar coisas novas, de me posicionar de uma forma diferente, né? De ser diferente, de acreditar em coisas diferentes. Então, entenda, a situação que você está hoje, ela não te determina. Se você está passando por um desafio, esse desafio ele não determina você. Muito pelo contrário. Agora, o que determina a gente? O que determina a gente de verdade? É o que a gente faz com o que a gente tem agora. E aí, eu vou inclusive mudar para um próximo, que é a importância do hoje. Se a gente parar para pensar, é uma coisa que a gente já sabe, que é muito óbvia, mas que de verdade, a maior parte de nós, falo por mim, a gente pega e aceita o nosso hoje como se ele fosse garantido, como se está tudo certo, como se eu fosse viver para sempre. Mas principalmente nesse momento, gente, a gente está vendo, né, como hoje ele não é garantido. Quantas pessoas doentes, quantas pessoas passando por tantos desafios, quantas pessoas perdendo seus empregos, quantas pessoas tendo que recomeçar, quantas pessoas perdendo pessoas amadas, né? E aí a gente se dá conta que o hoje é tudo que a gente tem. E quando a gente volta a se lembrar que hoje é tudo que a gente tem, de verdade, se hoje é tudo que eu tenho, o que eu vou usar? Será que eu não posso usar a minha melhor roupa? Será que eu não posso usar a minha melhor louça? Será que eu não posso tomar as minhas melhores atitudes? Será que eu não posso ser um pouquinho melhor comigo? Será que eu não posso fazer uma coisa diferente no meu trabalho? Será que eu não posso ousar? Será que eu não posso sair do piloto automático? Então, se a gente sabe que hoje é tudo que a gente tem, às vezes a gente precisa se lembrar que hoje é tudo que a gente tem. Porque a gente sabe, mas a gente, de verdade, na maior parte das vezes, a gente não tá vivendo como se hoje fosse tudo que a gente tivesse. A gente continua deixando tudo que a gente gostaria de viver para amanhã. Próxima coisa que a gente precisa ser lembrado, mas a gente já sabe. O perdão liberta. A gente quer viver livre, a gente quer realmente viver em paz, mas a gente continua vivendo rancoroso. A gente continua guardando mágoa de tanta gente o tempo inteiro. Não só mágoas dos outros, como da gente. A gente passa o tempo inteiro se criticando e carregando um fardo gigantesco, porque a gente não consegue nem se perdoar no primeiro momento. Qualquer coisa que a gente faz, a gente continua se remoendo e carrega aquela história pro resto da vida. O perdão liberta. A gente já sabe, é lindo falar isso, não é lindo? Mas quem aí tá perdoando de verdade? Ou quem aí continua de verdade, repetindo as mesmas histórias? Às vezes, namorado, marido fez alguma coisa, uma amiga fez alguma coisa, 10, 20 anos atrás, e você continua carregando essa bendita história. Até quando? Teve uma coisa que você fez e você não se perdoa. Você vai continuar carregando até quando? O perdão liberta, gente. E a gente precisa fazer o perdão de volta. Fazer parte da nossa vida o tempo inteiro. Eu errei, a gente tem que aprender a se perdoar o mais rápido possível. O mais rápido possível. Aí a gente vai para o próximo, esse é o próximo mesmo, que é o poder das nossas palavras, né? Que tem tudo a ver com amar a gente. A gente quer se amar, a gente quer fazer o melhor pra gente, mas o que a gente pensa sobre nós o tempo inteiro? Quando a gente se olha no espelho, primeira coisa que você vê é o que você adora em você, o que você ama em você, o que você gosta em você, ou a primeira coisa que você vê no espelho é o que você odeia em você. É tudo que tá errado. É o tanto que você comeu ontem e que já tá aparecendo aí na sua barriga agora, né? Você se lembra o quanto que você tá envelhecendo,
que há 20 anos atrás, que há 10 anos atrás, você parecia muito mais jovem, sua pele era muito melhor. Que mais que você lembra, né? A gente é ótimo, as nossas palavras são incríveis. Só que as nossas palavras, gente, elas profetizam a nossa realidade. As nossas palavras são tão poderosas. Eu tô nesse desafio de ler um livro por semana, né? Até o final do ano. Eu já li 12 livros. Isso, eu já li 12 livros esse ano, né? Todos eles, sem exceção, falavam do poder da nossa palavra. Que coincidência, né? Coincidência. A gente sabe o poder da nossa palavra, mas a gente continua usando ela como que um chicote. A gente continua falando coisas que não nos levam a lugar nenhum. A gente continua falando coisas que, inclusive, nos deixam ainda mais estagnado, deixam a gente ainda mais infeliz, que começam a criar uma realidade que a gente responde a ela e torna ela ainda muitas vezes pior. Então, por exemplo, é muito mais fácil a gente falar que esse ano está sendo o pior da vida, que todo mundo está falindo, que todo mundo está morrendo, que todo mundo está perdendo emprego. Mas não é. A grande verdade é que essa não é uma verdade. Tem muito mais gente viva do que morta, do que morrendo. Tem muito mais gente vivendo do que morrendo. Tem muita gente que prosperou mais do que nunca nessa época. Tem gente que nunca foi tão feliz como essa época. Tem gente que se encontrou justamente nessa época. Tem gente que conheceu a Deus justamente nessa época. Só que a gente escolhe algumas palavras que está meio programado. A gente escuta lá no jornal, todo mundo tá morrendo, que é a pior época da crise financeira, sei lá o quê, e a gente continua repetindo. E a gente faz o quê? Declara qual que vai ser a nossa realidade também. A gente acorda e fala que tá cansado, queria dormir mais. A gente fala que saco, mais um dia, nossa, que saco que eu vou ter que fazer isso. Ah, eu odeio fazer atividade física, mas é tudo que você mais precisa. Mas você continua fazendo o quê? Declarando e usando as palavras contra você. E outra coisa, gente, que a gente já sabe, mas a gente precisa ser lembrado. E que parece balela, mas não é. Que a gente já sabe o efeito das nossas palavras dentro do nosso cérebro. E que a gente tem que começar mentindo pro nosso cérebro mesmo. A gente tem que contar coisas que a gente não acredita, a gente tem que falar coisas que a gente não necessariamente vive. A gente tem que falar tudo aquilo que a gente de verdade quer e não continuar profetizando tudo aquilo que a gente não quer. E que é o que a gente mais faz e que é o que a gente mais fala, não é mesmo? Próxima coisa. Há tempo para tudo. Mas ou a gente vive no passado, ou a gente tem vivido o quê? Ansioso com o futuro. A gente já sabe que é tempo para tudo. A gente já sabe disso, não sabe? Conta que tem alguém que não sabe que existe tempo para tudo? Que existe tempo para a gente plantar, que existe tempo para a gente semear, que existe tempo para a gente cuidar do nosso jardim, que existe tempo para a gente aguar, existe tempo que vai chover, existe tempo que vai dar seca, existe o tempo da colheita, existe o tempo do quê? De ir lá e preparar uma nova terra. Há tempo para tudo, mas a gente está vivendo em dois mundos. Ou a gente está vivendo num mundo depressivo, focado com o que já tinha, né? Lá no passado, olhando para o passado e sofrendo por tudo que você já teve e não tem mais, e já viveu e não vive mais. Ou a gente está ansioso, pensando demais no futuro, com medo do que vai acontecer, olhando lá para frente e deixando viver o agora. E a gente começa a fazer o quê? Que vem para a próxima parte? Se comparar. Meu Deus, mas olha, essa pessoa sabe tanto disso, eu não sei nada. Você está se comparando, às vezes, numa habilidade, né, em algum tipo de conhecimento, em algum resultado, que essa pessoa já teve mais experiência, mais conhecimento, mais contato, né, do que você. Não quer dizer que ela é melhor do que você. E outra coisa, gente, sempre vão ter pessoas muito melhores do que a gente em alguma coisa, e vão ter pessoas piores. A gente está se comparando com quem? A gente já sabe que comparação, no geral, né, gente? A não ser que você use a comparação como inspiração para se tornar melhor, tal. Mas a gente já sabe que a comparação, na maior parte das vezes, ela é negativa. Ela vem com uma culpa, ela vem com um peso, ela vem com uma forma da gente se denegrir, não é mesmo? Mas o que a gente faz? A gente continua se comparando. E aí a gente vem para a próxima parte. Qual é a próxima parte? Olha, isso aqui eu tive que aprender na marra. Porque isso aqui eu só sabia, mas nunca apliquei. Nunca apliquei. Tô aprendendo. Que é aprender a descansar. Aprender a descansar, desacelerar, desfrutar. Porque, afinal de contas, qual que é o sentido da vida? Por que quando eu me perguntei lá o que eu faria se essa fosse a última semana da minha vida, eu não sabia responder por quê? Porque eu nem sei o que é desfrutar mais. O que eu mais faço é desfrutar. Dói pra mim falar pra você, mas eu tô falando a verdade. Porque eu sei que, é claro que eu sei do meu plano. Isso eu sei, gente. Eu sei do meu plano. E eu tenho um plano bastante ambicioso. E eu sei que neste momento eu vou fazer muito, muito, muito. Eu não vou ter muito descanso, mas eu sei o que eu tô construindo. Por isso eu vou abrir mão de várias coisas. Isso eu tô em paz com isso. Acontece que muitas vezes a gente acaba levando para alguns extremos.
E aí é por ignorância nossa. Porque eu tenho tempo para descansar. Eu tenho medo, real. Mas por que eu não descanso? Porque na hora que eu podia estar descansando, eu sento lá e aí começa a virar culpa. Eu acho que tinha que estar fazendo uma coisa, eu começo a fazer uma coisa que nem é produtiva, porque eu não vou terminar. E isso vira o quê? Vira mais um peso e mais uma exaustão. Eu sabia que esse ano eu tinha que começar diferente. Porque os meus objetivos, meus sonhos, meus projetos, eles não mudaram, eles cresceram, por sinal. São muito maiores do que os que eu já quis a minha vida inteira. Só que eu sabia que no ritmo que eu tava indo, eu não ia conseguir chegar lá. E olha que incrível, para eu chegar num lugar ainda mais além, para eu chegar num lugar ainda maior do que eu jamais sonhei, eu precisava fazer menos, mas ser mais inteligente. E é exatamente isso que eu tô fazendo agora. Então eu tô nesse processo de transição, decidi desacelerar um monte de coisa para parar, silenciar, tomar as decisões certas e não sair correndo, querendo fazer tudo. Nunca vou esquecer, o Peter, meu mentor, ele falou para mim o seguinte: maior parte das oportunidades são distrações. Pois é, tem várias vezes, gente, que a gente tá distraído, querendo abraçar o mundo, querendo ser multitarefas. E aí vem pro próximo, gente. Eu tô falando com vocês várias coisas que já estavam nessa lista, né? A gente já sabe que a melhor coisa é focar. Já sabemos. Mas o tempo inteiro a gente tá querendo fazer 20 coisas ao mesmo tempo. Cheio de gente frustrada. Por quê? Porque não consegue dar conta da vida. Não consigo, tá tudo mais ou menos, tá tudo mais ou menos. Por quê? Porque eu quero ser multitarefas. Ao invés de pegar uma coisa, uma área da sua vida, focar, falar, eu vou cuidar dessa área primeiro. E quando eu estiver super bem nessa área, quando eu estiver super bem, aí tudo bem, eu vou pegar a próxima. E aí eu vou começar a ter maestria em 2 áreas. Ótimo. Depois que eu tiver maestria nessas 2, aí eu começo a incluir uma outra, terceira. E aí vai, e aí vai. Mas será que a gente tá fazendo isso? Não, a gente tá fazendo barata tonta, gente. Correndo pra tudo que é lado, querendo ser multitarefa, sabendo que a melhor coisa é focar. E não foca. Então, essa foi uma das decisões que eu tomei esse ano. E aí, a gente vem aqui para a próxima parte, que ela se mistura com essa, tá? Todas elas vão se misturando, gente. A próxima parte é a gente voltar a se conectar com os nossos sonhos, com os nossos objetivos, com os nossos desejos. Porque por viver no piloto automático, muitas vezes a gente acaba se esquecendo. A gente se desconecta. E aí, beleza, que legal, né? Que legal falar para parar, descansar, desfrutar. E aí, quando você para, você não sabe o que fazer. Você fica lá, mas o que eu quero fazer quando eu paro? O que eu gosto de fazer? Quem sou eu? O que eu gostaria de fazer quando eu tô de folga? E aí, a gente tem que começar a criar alguns padrões diferentes. Começar a ter uma lista de coisas que você gostaria de viver, lugares que você gostaria de ir, restaurantes que você gostaria de provar, roupas que você gostaria de usar, experiências que você gostaria de viver. Ano passado eu fiz uma coisa muito legal, né? Eu não tirei, tipo, dias de folga, como eu tô falando, mas eu desfrutei, gente. Ano passado eu vivi coisas incríveis, surreais. Então eu comecei essa lista e aí tinha lá passear de helicóptero, tinha um monte de coisas que eu peguei, criei um grupo com as minhas amigas e a gente começou a se organizar para viver essas experiências. Eu quero viver cada vez mais, mas a gente precisa fazer disso um hábito. Poxa, toda vez que eu ver uma coisa que eu quero, já vou começar a anotar. E fazer o quê? E acreditar. E fazer o quê? E se programar para viver isso. Hoje é tudo que a gente tem. Será que você não iria se perdoar também? Será que você não ia ver que tem pensamentos e coisas que você vem vivendo que não fazem mais sentido, que só estão acumulando, né? E deixando a sua vida ainda mais pesada? Que experiências você iria viver que, na verdade, você poderia estar vivendo agora já? Para quem que você iria ligar? O que você ia de verdade escolher fazer com o seu tempo? E quando a gente para pensar assim, que parece balela, gente, que é uma coisa que a gente já sabe, mas precisa ser lembrado. Quando a gente para pensar assim, a gente vê que várias coisas que a gente gostaria de fazer, a gente já poderia incluir na nossa rotina hoje. A gente já poderia incluir na nossa vida desde já. Mas a gente esquece que a gente está muito ocupado, vivendo super busy, fazendo multitarefas e ficando frustrado com a quantidade de coisas que a gente não consegue conquistar e realizar. Se comparando com o outro, dizendo coisas péssimas para nós mesmos, não sabendo aproveitar nosso tempo, guardando rancor de nós e dos outros, não sabendo como amar de verdade. Será que não tem horas que a gente só precisa voltar para o nosso centro e se lembrar do que a gente já sabe, que são coisas básicas? Porque hoje é tudo que a gente tem. E por que a gente está esperando tanto? Eu não acho que esse é o pior momento da história. É uma crise, enfim, Só que vão continuar acontecendo, gente, porque a vida, ela acontece em ciclos. Não é nem a primeira, nem a última vez que vai acontecer. E a gente vai continuar usando ela como desculpa para coisas que a gente deveria fazer e não está fazendo, coisas que a gente deveria viver e não está vivendo. Então eu quis fazer essa aula hoje como um desafio para vocês e para mim mesma também.
Porque eu tô vivendo esse desafio, que eu tô compartilhando com vocês exatamente o que eu tô vivendo agora, né? Como um desafio para vocês. Volta lá pro centro e pensa, o que eu continuo postergando o que eu podia estar fazendo agora? Quais são coisas simples? Qual é a pessoa que eu preciso ligar? Qual é a pessoa que eu preciso perdoar? O que eu posso mudar na forma de se comunicar comigo mesma? Lembra que você é perfeita exatamente do jeito que você é. Gente, Deus nos fez perfeitos exatamente como a gente é para viver o nosso propósito. E o que a gente mais luta todo dia? Para tentar mudar como a gente veio. Você veio na família que você tinha que vir. Você fala a língua que você tinha que falar. Você tem a fisionomia que você tinha que ter. Teu cabelo do jeito que tinha que ser. A cor da sua pele do jeito que tinha que ser. A sua mãe, seu pai, seus irmãos, tudo é do jeito que tinha que ser para você viver o seu propósito. Mas muitas vezes a gente pega essas condições e carrega como se fosse um mártire, né? Oh, meu Deus, um peso, nada para mim acontece, porque isso aconteceu há 20, 30, 50 anos atrás, ontem. Nada acontece porque eu quero aquilo, olha como tá minha vida hoje. E aí a gente paralisa. Então, essa era a minha mensagem hoje para vocês, gente. Essa foi a aula que fluiu de hoje. Se você achou que essa aula foi especial, se essa aula foi importante, se essa aula te ajudou, se você se lembrou de coisas que você já sabia, mas precisava desse chacoalhão, compartilha com uma pessoa, mostra para uma pessoa que talvez precise ser lembrado dessas coisas também, tá? Deixa um comentário aqui, deixa o coraçãozinho e a gente se vê na nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Um beijo, gente. Tchauzinho.